Voltando agora, sistema circulatório 2. Aqui nós temos as estruturas que cabem na morfologia do coração. De dentro, na parte interna dessa membrana, nós temos o endocárdio. Essa parte da musculatura, nós temos o miocárdio. Nós temos na parte mais externa o epicárdio. E ainda assim a gente acrescenta mais uma, que é o pericárdio. Porque essa aqui é uma literatura mais atual, lá do Guyton, tá? Essa literatura é da fisiologia do Guyton. Beleza, então, pessoal, para a prova, o que eu preciso saber? Essas estruturas aqui. Quais são as estruturas morfológicas que envolvem o coração? De dentro para fora, endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio. Além disso, nós temos as conexões que fazem parte dos chamados discos intercalares. Então, aqui está mostrando aqui, evidenciando para você, as fibras. Essas fibras são chamadas de miócitos. Só que essas fibras, você pode perceber que eles são todos conectados um ao outro. Óbvio, para promover uma movimentação única dessa musculatura, auxiliando na contração muscular. Além disso, tem outra estrutura que auxilia na coordenação eficiente desses movimentos, que são os discos intercalares. Ele faz essa coordenação mais eficientes. Eles são tipos de junções do tipo gap, tá? Então, uma característica bastante importante são junções, gaps do tipo discos intercalares. Aqui mostra para você, simplesmente, eu não quero aqui na prova gravar, por exemplo, proteína RIR, essa proteína SRCA2, enfim, eu não quero que você grave proteínas, não. Eu quero que você saiba que, qual é a mensagem que eu quero passar para você, para a tua prova, que para que haja contração no músculo, né, sinalização de contração e relaxamento muscular, é necessário cálcio. Esse cálcio está no meio extracelular, essa aqui é a parte muscular, como se fosse aqui a região da parte muscular, daqui para dentro, para o interior, né? E aqui nós temos uma estrutura, ó, que é o retículo sarcoplasmático, que é um retículo endoplasmático, só que aqui no músculo cardíaco estriado é chamado de retículo sarcoplasmático. Então, interiormente, com sinalização da potencial de ação, gera as proteínas, elas são sinalizadas e com isso há o ingresso do cálcio. Esse cálcio, por sua vez, ele vai promover um efluxo da sua descarga e uma sinalização de cálcio para promover a contração. Então, para que haja contração, ou seja, a quitina possa contrair com a miosina, é necessário que tenha cálcio. E quando sai o cálcio, quando está em a migração do cálcio, agora eu tenho o relaxamento, né? Agora a quitina e miosina, elas vão se afastar e com isso ela vai ser armazenada, estocada no retículo sarcoplasmático, né, para um transporte ativo com gasto de ATP, ó, tá vendo? Aqui é o transporte passivo, né? Essa saída aqui é um transporte passivo e aqui, como tem ATP, é um transporte ativo do cálcio, tá? E uma boa parte também, mas uma parte menor, ela vai migrar para fora por um processo do tipo antiporte, tá vendo? O cálcio sai e o sódio entra. Quando o sódio entra, de novo, o sódio sai e o cálcio entra. Ou seja, todos esses dois processos são processos do tipo antiporte. A pessoa precisa saber o processo antiporte? Não. É saber que existem o retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio ou que libera cálcio, quais deles que promovem a contração e o relaxamento. Ainda assim, nós temos o nosso coração, que ele é involuntário. Ele tem contração involuntária, uma ação involuntária. Bem, ela é comandada por quem? Por esse cara aqui, ó, por o sistema nervoso periférico simpático, autônomo parasimpático e o simpático. Então, eu posso pegar o seu sistema nervoso, que é o sistema nervoso. Seu sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso que é dito periférico, ok? Esse sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em somático, que não é o nosso caso, que é todos aqueles de músculos estriado esquelético, não é o cardíaco, não é o nosso caso, é de ação voluntária, né? Nosso bíceps, tríceps. E o nosso caso está aqui, ó, que é o sistema nervoso
periférico do tipo autônomo. Beleza. Que causa autonomia. Se ele é autônomo, ele pode ser dividido em parasimpático ou ele pode ser dividido em simpático. O que você precisa saber? Saber que o sistema nervoso periférico autônomo, simpático e parasimpático, eles têm ações antagônicas. Por exemplo, enquanto o sistema nervoso periférico autônomo, simpático, aqui só colocar o autônomo aqui como ação que ela é involuntária. Ou seja, você não manda no coração, ele está trabalhando sozinho. Mas quem está atuando ali fortemente? É o sistema nervoso periférico, autônomo. Porque o somático, só para lembrar aqui, ele tem ação voluntária, ok? É sobre o seu comando. Beleza, eu quero é esse aqui. É isso aqui que nos basta para o coração. Então eu tenho aqui, né, várias terminações de nervos do tipo simpático e parasimpático que vão estar atuando nas estruturas da morfologia do coração. E você vê que o sistema nervoso periférico, isso que eu quero que você saiba para a tua prova. O simpático, ele vai atuar no teu coração fazendo a aceleração do batimento cardíaco e o parasimpático, ele reduz o batimento cardíaco. Tá vendo que ele faz o inverso? São ações antagônicas, tá bom? O que é essa contração? É a sístole e a diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Falando em sístole e diástole, tá aqui, ó, sístole e diástole. Quem faz contração, ou seja, quem contrai é a sístole. Quando relaxa é a diástole, tá? Diástole, tá aqui, ó, sístole, contração, diástole, relaxamento. E outra informação, as artérias, elas saem do coração e as veias chegam no coração. Sempre assim, tá bom? Bem, se você observar, a sístole, isso é a contração, o que está promovendo aqui? Ó? Olha o que está fazendo. Esse sangue arterial, ele está saindo pela artéria aorta e indo para o corpo. Enquanto o sangue que chega aqui venoso, ele está indo para a artéria pulmonar. Aqui, olha, tá vendo? Todos os dois eles estão saindo. Por quê? A sístole é a contração. É como se tivesse sangue dentro dos ventrículos e contraísse, então ele vai e dirigir-se para seus respectivos locais. A diástole é ao contrário. A diástole é relaxamento. Você relaxa, tem cavidade aberta, o sangue entra. Aqui, ele está entrando agora para dentro dos ventrículos, tá bom? A diástole. Bem, além da sístole e diástole, a gente tem que saber que existe entre as cavidades do coração, uma região que ela é mais espessa. Qual é essa cavidade? Primeiro, pessoal, o coração tem quantas cavidades? Vamos lá. Se eu pudesse fazer um quadradinho assim, ó, é mais fácil para você entender. Bem, nós temos nosso coração, ele é tetracavitário. Então ele tem 4 cavidades, onde chega o coração. O de cima são os átrios e o de baixo são os ventrículos. Então o de cima aqui, ó, é o átrio esquerdo. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. A grande circulação começa do ventrículo esquerdo e vai terminar no átrio direito. Como assim, pessoal? Grande circulação? É aquela circulação que vai para o sangue. Então, tudo que sai do coração é artéria, não é? Então fica fácil para você, ó, da ventrículo esquerdo, chega até o coração, até o corpo. O corpo inteiro vai receber o sangue que é arterial. O que é sangue arterial, pessoal? É o sangue rico em oxigênio. Ele passando por todas as células do corpo, agora o seu sangue fica venoso, né? Aí o seu sangue sai e chega ao teu coração através das veias. Que veia? Veia cava superior e inferior, tá? Ou seja, ele sai pela artéria aorta e depois chega pela veia, tá bom? Ou seja, se eu colocasse aqui, ó, como uma grande circulação, que essa aqui é a grande circulação, aquela que vai para o corpo, ou também chamada de sistêmica, ok? A grande circulação pode ser chamada de circulação sistêmica. E aí a grande circulação, ela é o seguinte, ela vai ser encaminhada, primeiro, isso aqui é importante para você, tá?
ela começa a partir do ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, tá vendo? Ó? Do ventrículo esquerdo passa pela artéria aorta. Da artéria aorta, ela segue para o corpo. O corpo. Do corpo, ela chega agora pela veia cava superior e inferior, tá? E ela termina aonde? Ela termina aqui no átrio direito. Essa aqui é a grande circulação. E a pequena circulação, professor? Pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? A grande circulação é sistêmica, é o corpo, e a pequena circulação pulmonar. Então, lá, a grande circulação, a pequena circulação agora começa daqui, ó, do ventrículo direito até o átrio esquerdo. Então, começa aqui, ó, do ventrículo direito, ela sai pela artéria pulmonar. Então, aqui é artéria pulmonar. Por que artéria? Porque tudo que sai do coração é artéria, tudo que chega do coração é veia. Passa pelos pulmões, onde vai fazer hematose, que é a troca gasosa, ok? E depois ela retorna até o átrio esquerdo. Como? Aqui se chama veia pulmonar. Por que veia? Porque está chegando, tá certo? Está chegando. Então, isso aqui é a chamada pequena circulação. Agora fica fácil. Ó. Quem é a pequena circulação ou circulação pulmonar? Começa do quem? Começa do ventrículo direito. Do ventrículo direito, aqui, ó, artéria pulmonar. Da artéria pulmonar passa para os pulmões, ok? Passa por os pulmões. Dos pulmões, ela chega através da veia pulmonar e ela termina no átrio esquerdo, tá bom? Isso é importantíssimo você saber, tá bom? A grande e a pequena circulação. Tá. Além disso, nesse ventrículo aqui, ó, ela é mais espessa. Ó, ela é mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque todo o sangue que vai para o seu corpo passa pela artéria aorta. Então, esse ventrículo esquerdo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha como é que ele é espesso. Olha como é que ele é espesso. Ó, tá vendo? Ele é muito espesso. Toda essa estrutura aqui é muito espessa. Diferente daqui, tá vendo? Que ela é muito mais fina. Então, essa região aqui, ela é mais grossa. Então, essa cavidade, né? Ela é mais grossa. Então, qual é a cavidade do coração que é mais espessa? Ventrículo esquerdo. Por quê? Porque tem maior pressão. Depois vai declinando com o passar do tempo. Aqui é para você lembrar e entender a morfologia do coração. O coração, então, tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Esse aqui é átrio esquerdo, ok? Esse aqui é o ventrículo esquerdo, tá aqui o ventrículo esquerdo. Esse aqui é o ventrículo direito. Esse aqui é o átrio direito, ok? Entre átrios e ventrículos, nós temos válvulas, que são essas válvulas aqui, ó. Tá? Entre átrios e ventrículos, eu tenho válvulas. Que válvulas é essa? Essa válvula entre o átrio e o ventrículo, nós temos essa válvula aqui, ó. Ó, essa válvula aqui. Como é que é o nome dela? Válvula bicúspide, ou também chamada de mitral. Ela está onde? Do lado esquerdo, entre átrio e ventrículo. Pessoal, o sangue pode descer, pode ir de ventrículo para átrio? Nunca. Sempre a direção é de cima para baixo, sempre de átrio para ventrículo. Tá bom? De átrio para ventrículo. Do outro lado, do lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, né? Eu tenho as válvulas, que é essa válvula aqui, ó, agora, que é a tricúspide, ó, que é a tricúspide. Então aqui eu tenho a bicúspide, aqui eu tenho a tricúspide. A tricúspide é uma válvula que regula para que não haja o retorno do sangue que estava no ventrículo para o átrio, e sim em sentido átrio em direção ao ventrículo, tá? Átrio em direção ao ventrículo. Beleza, pessoal. Mas tem hora que ele sobe, não sobe? Sobe. Porque na hora do relaxamento, o sangue entra. Na hora da contração, o sangue sai. Na hora que o sangue sai, ele sai agora pelas artérias.
No caso aqui, ó, se for no ventrículo direito, ele vai passar aqui esse sangue, tá vendo? E vai passar pela artéria pulmonar. Quando ele sai para a artéria pulmonar, ele tem uma válvula. O nome dessa válvula são as válvulas semilunares. Tá aqui, ó. Válvulas semilunares. Qual outra válvula semilunar que eu tenho, professor? Quando eu estou passando aqui, ó, para ir para a artéria aorta, também tenho uma válvula, que são válvulas semilunares. Então, as válvulas semilunares, tá aqui, ó. Ela está ou na artéria aorta ou na artéria pulmonar. E as válvulas bicúspide e tricúspide estão entre átrios e ventrículos. Beleza? Ótimo. Então, vamos nessa. Além disso, em relação aos tecidos das artérias, veias e capilares. A veia, ela é muito menor que as das artérias. A pressão da artéria é muito maior do que das veias. E as veias, elas possuem algo que as artérias não têm, que são essas válvulas aqui, ó. Além disso, o capilar é o mais fino. O capilar é o mais fino que vai chegar até esse oxigênio, para levar sangue, né, com oxigênio até as células. Então, ele só tem um endotélio. É uma camada mais fina, é mais interna. Aonde que eu tenho endotélio também na artéria? É aqui, ó, esse endotélio, tá vendo? Ó, endotélio. Eu tenho endotélio aqui. Eu tenho endotélio aqui. Beleza. Aonde está o músculo liso? É o segundo, tá? Segundo é o músculo liso. E o terceiro é o tecido, cardíaco, ou melhor, conjuntivo. Endotélio, músculo liso e músculo conjuntivo, tá bom? Essas são as três camadas. Resumindo, veia e artéria, elas têm a mesma constituição. Endotélio, tecido liso e tecido conjuntivo. Somente o capilar, que ele somente tem a parte mais interna e a mais fininha, que é o endotélio, tá bom? Quem que é a mais espessa, que tem maior diâmetro? Ó, quem tem maior diâmetro são as artérias. Quem menor diâmetro são as veias. Menor diâmetro são as veias, tá bom? Pois bem, e lembrar que artéria é o que leva sangue para o corpo e veia é que leva o sangue para o coração, tá? É o contrário. E nesse meio caminho, né, eu tenho aqui então a veia, né, musculatura lisa, ó, tecido conjuntivo, eu tenho musculatura lisa e eu tenho endotélio. A gente pode chamar de túnica médica, túnica adventícia, né? E você perceba que as veias, elas possuem o quê? Possui válvula. Essa válvula também pode ser chamada de esfíncter. Esfíncter é a mesma coisa que eu falar válvula, tá bom? Mesma coisa que eu falar válvula. Então, veias têm esfíncter, tem válvulas. Artérias não tem válvulas. Aqui, ó. As artérias não têm válvulas. Beleza. Entre artéria e veia, eu tenho esse meio termo aqui, que são os capilares sanguíneos, onde vai ter a troca de nutrientes. Ó, capilares ligam artérias e veias, realizando a troca entre gases nos tecidos. Além disso, na pressão sanguínea, nós temos aqui as veias. Mostra aqui que nessas veias, nós temos aqui válvulas que são chamadas de esfíncteres. Uma esfíncter abre e a outra fecha. Essa direção é unidirecional. E a veia faz o quê? Ela leva sangue do corpo até o coração. Pois bem, ela tem também as três camadas, né, que é o tecido liso, o tecido conjuntivo e o endotélio. E além disso, nós podemos verificar que nós temos maior pressão, tá vendo? Letra A, letra B, letra C, até a letra F. A maior pressão aqui, se você observar, começa pelas artérias e depois ela vai reduzindo a pressão arterial. Tudo bem? Então, preste outra atenção também. Além das válvulas que auxiliam na condução, já que a pressão é pequena nas veias, já que essa condução é pequena, uma válvula é como se fosse um elevador que levasse aos poucos esse sangue até o coração. Além disso, eu tenho outra compressão que vai auxiliar, que é muscular. Então, eu tenho a compressão muscular e eu tenho as válvulas que auxiliam na condução do sangue que vai chegar até o coração. Então aqui mostra quem tem maior e menor pressão, ó, tá vendo? Vai de artéria
a artéria aorta, as grandes artérias, pequenas artérias, depois vem arteríolas, os menores são os capilares, aí depois nós temos as vênulas, e depois vem as pequenas veias, grandes veias, e então depois ela vai aumentando a sua sazonalidade um pouquinho, mas depois declina novamente. Ou seja, entre artérias até chegar os capilares. Tudo bem? Vai diminuindo essa pressão. Essa aqui é a demonstração de Harvey. O que é essa demonstração de Harvey? É só para mostrar que em um indivíduo que, tá vendo, que tinha uma vazão sanguínea alta, sem apertar. Nós temos 3 pontos. Nós colocamos o torniquete nos dois. Essa aqui mostrando que o cara não colocou o dedo na letra, imagina na imagem A. Essa aqui é a imagem B. Na imagem A, não tem pressão nenhuma, mas mostra as veias, né? Quando você coloca o torniquete, as veias elas vão se sobrepujar, né? Vão tá com a saliência maior. E aqui são os pontos. Existe o ponto A, que é o torniquete, o ponto O, o ponto H. A partir do momento que eu pressiono daqui para cá com o dedo, observe aqui que não aparece aqui essa saliência dos vasos, significando que possuem válvulas as nossas veias. Então, esse experimento, que é o B aqui, ele mostra de fato que é o experimento de Harvey, é um experimento clássico que mostra que as veias é que possuem válvulas. Ou seja, eu tenho aqui uma veia que tem mais uma camada, uma terceira camada, mais uma camada, mais outra camada. Essa aqui é a nossa veia. E mostrando que essas veias, elas possuem válvulas. Essas válvulas estão no interior aqui, ó. É isso que ele quer mostrar para você. Beleza? Bem, além disso, para que haja a contração do coração, é necessário que nós temos o nosso sino atrial e no átrio ventricular, que promove a frequência cardíaca. Então, se você ver aqui, ó, no átrio direito, eu tenho um conjunto de células biogênicas que elas promovem como se fosse que ela é o marca-passo, ela manda estímulos de contração para os átrios, que é para o átrio direito, tá vendo, ó? E ela manda também para o átrio esquerdo. Então, é o nó sino atrial. Ele está localizado aonde? Ele está localizado no átrio direito. Além disso, o nó átrio ventricular também está localizado, o nódulo está localizado também no átrio direito. Só que ele passa por entre as estruturas, são chamadas fibras de Purkinje, e essas fibras de Purkinje vão mandar ramificações por os ventrículos para que possa haver a contração dos ventrículos, ou seja, a frequência cardíaca nos ventrículos. Então, resumindo, o átrio direito ele tem 2 nós, e esses nós permitem a contração e a frequência cardíaca. Aonde? No átrio direito. Então, no átrio direito eu tenho o nó sinoatrial e no átrio ventricular. O próprio nome já te diz, cara. Nó sinoatrial. Aonde que ele vai mandar estímulos? Nos átrios. No átrio ventricular, ele vai mandar para os ventrículos através das fibras de Purkinje. Tá bom? Bem, além disso, nutrição do coração. O nosso miocárdio, ele é irrigado, né, por duas artérias muito importantes para o nosso coração, que é a artéria coronária direita e a nossa artéria coronária esquerda. Ou seja, para que ela serve? Elas fornecem sangue para o músculo cardíaco. Quem é esse músculo cardíaco? É o nosso miocárdio. Ok? Nosso miocárdio. E quando obstrui, né, a gente tem uma obstrução nesse local aqui, ó, na artéria coronária, direita ou esquerda. Aqui mostra para você, que pode estar na tua prova, falando sobre a grande e pequena circulação. Olha que sensacional. Como que é a grande e pequena circulação? A grande circulação é aquela que vai para o corpo. A pequena circulação é aquela que vai para os pulmões. Então, a grande circulação é chamada de sistêmica e a pequena circulação é a pulmonar. Então, essa aqui vai ser a grande circulação, ou chamada também de sistêmica. Tá bom? Sistêmica. Bem, tudo começa com o ventrículo esquerdo. Vai levar sangue, tá vendo? Vai levar esse sangue
em direção a quem? Aos nossos órgãos, ou seja, ao nosso corpo. Quem é esse 4? Esse 4 vai ser a artéria aorta, tá bom? Artéria aorta. E nós temos o ventrículo esquerdo, e esse sangue que está sendo levado aqui é um sangue arterial, ou seja, rico em O2. Rico em O2. Bem, quando chega no corpo, através dos órgãos, tecidos, eles recebem oxigênio e agora faz a respiração celular, libera CO2. Agora esse sangue aqui fica um sangue venoso. O que é um sangue venoso, professor? Sangue rico em CO2. Beleza. Então esse sangue chega agora, sai do órgão, passa por esse vaso 3 e depois ele vai chegar até o átrio esquerdo. Beleza? Perdão, até o átrio direito. Se chega pelo átrio direito, que sangue é esse aqui? É o sangue venoso, como eu já falei, né? Mas tudo que sai do... Olha que legal. Tudo que sai do coração, ó, pelo ventrículo esquerdo, quando sai do coração, sai pelas artérias. Tudo que chega ao coração, chega pelas veias. Tá, eu já sei 50%. Qual o outro 50%? Que é a veia cava superior e inferior. Ou seja, das suas veias, a parte superior do seu tronco e a parte inferior do seu tronco. Tá bom? Que chega no teu coração. Do lado direito, agora, esse sangue flui para o ventrículo direito. E no ventrículo direito, agora, nós vamos ter agora iniciar a pequena circulação. Que ele sai, ou seja, promove agora a contração, ou seja, a sístole ventricular direita. O sangue agora vai ser impulsionado, que é o que está acontecendo aqui, ó. Impulsionado para os pulmões. Bem, tudo que sai do coração é a artéria, né? Artéria. Já sei que é artéria. Se está saindo para os pulmões, só pode ser o quê? Artéria pulmonar. Deixa eu melhorar isso aqui. Colocar AP, que você sabe que é artéria pulmonar. Vai ficar mais abreviado e fica mais simplificado. Mas você sabe que é artéria pulmonar. O 2. Chega pelos pulmões. Que sangue é esse, pessoal, que está chegando aqui? Bem, esse sangue continua ainda venoso. Que ele tá, ó, o sangue está saindo aqui, chega ao coração pelo átrio direito, continua venoso pelo ventrículo direito, é impulsionado para ocorrer a hematose. Então, esse sangue aqui ainda é um sangue venoso. Venoso, ou seja, rico em CO2. Bem, quando chega nos pulmões, ocorre um processo chamado de hematose. O que é hematose? É troca gasosa. Troca o CO2 pelo O2. Então agora, tudo que chega ao coração chega por artéria ou por veia? Veia, né? Então esse número 1 aqui vai ser uma veia. Veia o quê? Se está saindo pelos pulmões, é veia pulmonar. A veia pulmonar. E esse sangue aqui agora, que vai ser o sangue arterial. Ou seja, rico em O2. E chega agora aonde? Olha, vai passar aqui por trás e chega até o átrio esquerdo, beleza? E chega até o átrio esquerdo. Então, essa circulação aqui é chamada pequena circulação, outra chamada circulação pulmonar, tá? Enquanto é sistêmica, a outra é pulmonar. Então, aqui nós temos aqui a grande e a pequena circulação. Na fisiologia do nosso coração, nós temos 3 características. Nosso coração, ele tem a fisiologia, ele é fechado, dupla e completa. O que é fechado? O sangue flui dentro dos vasos, exclusivamente no interior de vasos, veias e artérias e capilares. Ela é dupla, por quê? Porque passa 2 vezes pelo coração. Fechada, porque flui o sangue exclusivamente nos vasos. Ela é dupla porque passa 2 vezes pelo coração, óbvio, pela grande circulação e pequena. Completa porque não existe mistura de sangue arterial e venoso. Qual a importância disso? A importância é que, se eu não misturo sangue arterial e venoso, eu tenho uma eficiência respiratória muito maior, né? Ou seja, o oxigênio vai permitir que entre na célula com mais eficiência
promovendo a respiração celular. Além disso, nós temos aqui algumas lipoproteínas, que é o HDL e o LDL. O colesterol ele é transportado, né? Esse aqui é o HDL, que é o bom colesterol, o LDL é o mau colesterol. Tá vendo aqui, ó? Capetinha e o anjinho. Então, aqui está mostrando que, para que, você sabe que gordura, colesterol, não se mistura com água. Mas nós temos aqui algumas estruturas, como as apoproteínas, que elas se ligam exclusivamente e muito com o gordura, com o colesterol, tá? Então, o colesterol, para ser transportado, são chamadas lipoproteínas, tá? Que é o HDL, que é o LDL, são lipoproteínas, que garantem o transporte de colesterol no corpo. Bem, onde está esse colesterol, pessoal? Está aqui, ó. O colesterol é essa estrutura aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui, aqui. E essa estrutura que está em volta aqui. Isso aqui são proteínas, tá? Que são essas proteínas aqui. Aqui são os triglicérides, que está aqui dentro, tá bom? E esse aqui são os ésteres de colesterol. Então, para esse colesterol serem transportados, são necessários apoproteínas. Pode ver que aqui o HDL ele é menor. Então, se ele tem menor quantidade de triglicéridos e colesterol, ele é o bom colesterol, porque ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, o HDL. HDL. Ele retira a gordura, as placas de gordura de ateroma. Ele é bom por isso. Por outro lado, o LDL é o mau colesterol, é aquele de origem animal. Toda vez de origem animal é o mau colesterol. O bom colesterol é aquele de origem vegetal, né? Colesterol é um esteroide presente praticamente em todos os tecidos, sistema nervoso, lá na baía de mielina, né? Das membranas plasmáticas, como o fosfolipídio, precursores de ácidos biliares, vitamina D e hormônios de maneira geral. E metade do colesterol proveniente do fígado e do intestino. A outra porção, obviamente, é pela nossa dieta. Beleza. Além disso, nós temos que dividir e saber. Isso aqui é tudo que a gente acabou de falar agora. Isso aqui é para a gente saber o que é arteriosclerose e arteriosclerose. Ó. Tem uma diferença muito grande entre as duas. A chamada arteriosclerose promove essas placas de gordura aqui, ó, onde quando entope promove infarto, AVC, infarto, enfim. Já a arteriosclerose, que é diferente de arteriosclerose, não é isso. É o quê? É o espessamento da parede dos vasos. Porque o certo é, quando o sangue passa, ele faz isso aqui, ó, bom, bom, bom. Agora, quando ele está com arteriosclerose, ele fica duro. Isso promove aumento de pressão, tá? Pressão arterial, tá? Vem mostrando aqui o que é arteriosclerose, diferente de arteriosclerose. Aqui está mostrando os principais causas de morte no Brasil e, obviamente, o principal é quem? Eu quero mostrar para você, ó. Principal morte no Brasil é doença cardiovascular. Depois vem câncer, infecções pulmonares e tudo mais. Mas o maior é doença cardiovascular, é o que mata mais. Fatores de riscos, nós temos aqui hipertensão, HDL, colesterol reduzido, ou seja, se você tiver um HDL muito baixo e um LDL muito alto, isso não é legal, para promover placas de gordura nas seus vasos. Tabagismo, obesidade, histórico familiar, o LDL elevado é ruim, diabetes mellitus, né? É aquele com açúcar, sedentarismo, a idade também e o sexo também, ele também tem uma peculiaridade sobre as doenças cardiovasculares. E as principais doenças, nós temos a hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? Que o normal é 12/8, pode ser que 13/9, então seja considerado uma pessoa hipertensa. Aneurisma, né? Essa dilatação que permite que as artérias pode levar uma ruptura, provocando aqui uma hemorragia, né? Porque pode romper, né? Então essa dilatação nós chamamos aqui de aneurisma. A angina é na chamada dor do peito, chamada dor no peito. Isso faz com que haja devido, né, a uma diminuição do abastecimento de oxigênio no músculo cardíaco, pelo estreitamento dos vasos, de modo geral. Então, a angina é dor no peito. O infarto no miocárdio se dá pelo quê? Pela obstrução nas artérias coronárias, que tem azul aqui, ó, significa que não recebeu oxigênio. Ou seja, aquelas placas de gordura foi tão grande que entupiu. Aqui, ó. Houve um bloqueio. Aí, então, para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer? Geralmente coloca essa telinha, que coloca aqui, ó, que ela amplia esse vaso da coronária,
da artéria coronária, chamamos isso de stents. Isso é chamado de cirurgia da coronária. A isquemia cerebral, né, que é um coágulo que se desprende, né, e se desloca para um determinado local, no caso aqui do cérebro. E esse AVC, acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Esse isquêmico nada mais é o que? Um bloqueio do fluxo sanguíneo. Provoca paralisia facial e tem baixa mortalidade. Por quê? Só entope. E aí você tem como você ter uma qualidade de vida tomando alguns medicamentos e fazendo algumas práticas esportivas. Por outro lado, o hemorrágico, esse sim, tem a ruptura dos vasos, ou seja, vendo aqui, ó, você tem a ruptura dos vasos e essa ruptura provoca convulsões e tem alta mortalidade, ou seja, o sinal da cruz aqui com alta mortalidade, certo? Então esse é o nosso tema do nosso sistema circulatório, parte 2. Um forte abraço, tamo junto e misturado. É nóis, parceiro. Valeu!